Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História e o personagem desta semana é Jonas. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, acionar aí o sininho que toda segunda-feira tem história nova. Você pode curtir, pode compartilhar e também comentar. Muito importante será você deixar o teu comentário aí se você está gostando das histórias, se você já conhecia esses personagens e também se você conhece algum detalhe da história desses personagens que eu não tenha falado aqui. Combinado? A história de Jonas está na Bíblia, num livro que tem o próprio nome dele, Jonas. Tem apenas 4 capítulos e eu vou deixar, como sempre, a descrição aqui embaixo desse vídeo. Mas é uma história bem curtinha e justamente a história não nos traz muitos dados sobre a família de Jonas, fala apenas que ele era filho de Amitai. Jonas, então, ele era um profeta de Deus. No Antigo Testamento existiam muitos profetas. Nós temos aqui no canal já muitos vídeos Nós na História, muitas histórias de profetas que foram usados por Deus. Moisés, nós temos aí José, nós temos Débora, porque não eram só homens, né? Mulheres também. Mas Jonas recebeu de Deus uma missão, que ele precisava ir para Nínive. Nínive era uma cidade que foi por muito tempo a capital da Síria. E realmente esse povo era muito mau, gente. A história conta que a maldade, a perversidade desse povo chegou até a presença de Deus e Deus então queria enviar Jonas para levar a palavra de arrependimento, né? Uma palavra de transformação na vida daquele povo. E Jonas, na verdade, sabendo que aquele povo era um povo muito mau, muito cruel, ele fugiu da presença de Deus. Por isso que Jonas, ele é assim popularmente conhecido como o profeta fujão, né? Ao invés dele ir para Nínive, ele desceu até a cidade de Jope, pegou uma embarcação e foi para Tarsis, que era mais ou menos na Espanha. Então, ele fez um caminho completamente o contrário, fugindo, desobedecendo a Deus, fugindo da missão que Deus tinha dado para ele. E se a gente trazer isso para nós na história hoje, muitas vezes é ou não é que diante de dificuldades, de situações das nossas vidas que a gente vive às vezes no dia a dia, a gente às vezes não acredita, que podemos sim, que somos capazes, que Deus pode nos capacitar e nos ajudar. Para você ver como sim, esses personagens têm muito a ver com as nossas vidas hoje, com os nossos conflitos, com os nossos sentimentos, nossas emoções hoje também. Mas nessa fuga de Jonas, Deus fez levantar uma grande tempestade em alto mar. A embarcação, começou praticamente a naufragar. E então os marinheiros foram até o porão desse navio e encontraram Jonas dormindo, E acordaram ele, explicaram a situação, pediram para ele orar a Deus, porque sabiam que ele era um profeta de Deus. Então foi quando Jonas disse que o culpado de toda aquela situação que estava acontecendo com eles era dele e era melhor que eles jogassem Jonas no mar. E quando Jonas foi jogado no mar, um grande peixe, diz a palavra, algumas traduções da Bíblia também falam de uma baleia que engoliu Jonas. Gente, é ou não é assim umas coisas estranhas que Deus usa? Eu acho Deus muito criativo, gente. Então Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre dessa baleia. E ali no ventre da baleia, Jonas, no capítulo 2 desse livro, ele faz uma oração. Uma oração, na verdade, de arrependimento. Dele dizendo que do ventre da morte ele gritou por socorro. Na verdade, ele diz que ele estava, nas profundezas do coração do mar. E ele grita por socorro e Deus o socorre. Ele ouviu a oração de arrependimento de Jonas. Então foi quando, me desculpem aí o termo, mas exatamente o que aconteceu. Este grande peixe, então, vomitou Jonas, na praia. E é muito curioso o que Deus faz aqui também.
Deus não diz assim para Jonas: tá vendo, tu me desobedeceu e aí eu tive que fazer tudo isso contigo e agora tu trata de ir para Nínive, né? O que talvez, né, às vezes a gente faz isso hoje em dia, né, corrigindo um filho, corrigindo alguém que erra, que cometeu algum erro. A gente muitas vezes tem esse lado humano para agir dessa maneira, mas Deus não. A história conta que Deus mais uma vez disse para Jonas, carinhosamente, com muita misericórdia: Jonas, vai para Nínive. Então foi quando Jonas foi para Nínive. E Nínive era uma cidade que tinha mais de 120 mil habitantes, ali conta a história. Jonas, chegando ali, começou a falar então a mensagem de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para aquele povo, a mensagem de arrependimento, que eles deveriam deixar a maldade, o pecado, porque senão Deus em 40 dias, né, depois dos 40 dias, iria destruir Nínive com fogo. E gente, vocês acreditam que o povo começou a se arrepender? Sim! Aquele povo, ele começou a deixar a maldade, a transformar as suas vidas, a mudar as suas histórias, e eles começaram, inclusive, que era uma das maneiras que as pessoas demonstravam arrependimento, um gesto de humildade naquela época, era eles se vestiam com roupas de saco. Muitos também se prostravam em cinzas e jejuavam. Jonas anunciava a palavra de Deus, o povo se arrependia e até o rei de Nínive deixou as suas vestes de rei, se vestiu com esses sacos, né, que significava assim, muita simplicidade, né, arrependimento, humildade. O rei se prostrou em cinzas e o rei decretou que nem os animais, as pessoas, ninguém deveriam comer nesse tempo desses 40 dias, justamente para que Deus mudasse de ideia e não mais destruísse Nínive. E foi exatamente o que aconteceu. Uau, gente! Jonas, na verdade, seria hoje como um missionário, né? Um missionário que foi em outra cidade. Ele anunciou a palavra de Deus, ele anunciou essa palavra de arrependimento, as pessoas realmente entenderam, deixaram a maldade, deixaram os seus pecados e tiveram as vidas transformadas e Deus não destruiu a cidade. Mas essa história seria maravilhosa se acabasse aqui, né, gente? Só que vocês sabem o que aconteceu com Jonas? Vou contar agora para vocês. Jonas estava focado na mensagem que Deus tinha lhe dado de ir falar, anunciar a palavra em Nínive, mas que Deus iria destruir Nínive. E Jonas ficou chateado, resolveu fazer, né? Se fosse hoje, gente, um mimimi com Deus, tá? Essa foi eu na história, tá? Mas Jonas resolveu fazer beicinho com Deus, ficou chateado. Deus, o Senhor me mandou lá, mas ia destruir Nínive. E agora como que o Senhor não destrói Nínive? Gente, olha o coração, o sentimento de Jonas nessa hora. E Jonas foi para um alto de um monte, perto de Nínive, onde ele ficou observando, esperando que Deus mandasse o fogo para destruir Nínive. Quando Jonas estava lá, Deus fez crescer uma planta para abrigar Jonas do vento, do sol, e esta planta cresceu durante o dia. Depois, durante a noite, Deus também mandou uma lagarta para então essa planta secar. No dia seguinte, Deus daí fez com que Jonas então enfrentasse o calor, o sol, o vento. Deus quis transmitir uma mensagem, né, para Jonas, que ele deu importância para aquela planta ali que abrigou ele, né, uma coisa tão simples, mas Deus fez. E como era importante o que ele tinha feito, obedecido então a Deus. Se vocês lerem lá na história, assim como Jonas, né? Ele fugiu uma vez e na segunda vez ele obedeceu a Deus. Ele por 2 vezes desejou morrer. Quando ele viu que o povo estava se arrependendo, ele não gostou da situação. E quando Deus então não destrói a cidade, e ele não gosta de novo da situação, ele diz para Deus que ele deseja morrer. Uau, gente, como o ser humano é complicado, né? Como a gente dá trabalho para Deus
Jonas tinha todos os motivos para estar feliz que ele tinha sido, né, a transformação dele, na verdade, o arrependimento que Jonas teve lá dentro do ventre daquele grande peixe e aquela oração que ele fez a Deus de arrependimento. Houve uma transformação na vida de Jonas naquele momento de entender que ele precisava ir para Nínive. E quando ele chega em Nínive, a transformação dele, ajudando a transformar outras pessoas, que lindo que é isso, que maravilhoso que é isso, e assim Deus faz hoje também nos nossos dias. Muitas vezes pessoas que são transformadas, depois elas, né, servem de testemunho, de incentivo, de motivação, de encorajamento para outras pessoas também serem transformadas. Só que baixou essa depressão em Jonas, esse espírito de vingança, né, em Jonas, e ele queria que Deus destruísse a cidade como Deus tinha dito para ele. Mas Deus não destruiu Nínive. Então Deus coloca para ele que a cidade tem mais de 120 mil pessoas, fora os rebanhos, e que como, né, não teria eu pena de todas essas pessoas, né? Deus está fazendo uma pergunta para Jonas, e é exatamente assim, com esta pergunta, finaliza a história de Jonas na Bíblia. E eu quero trazer essa pergunta para nós, que muitas vezes, diante de situações, talvez alguma missão que a gente tenha para realizar, para fazer aqui no nosso dia a dia, uma missão dentro da nossa família, no nosso trabalho, sim, muitas vezes nós sentimos medo, somos como Jonas, às vezes fugimos, às vezes adiamos os planos de Deus para a nossa vida. O que aconteceu com Jonas é o que muitas vezes acontece com nós até hoje. Diante de pessoas maldosas e perversas que nos fazem o mal, como aquele povo era muito mau e perverso, a vontade humana de Jonas era: mas Deus disse que ia destruir eles, e agora Deus não vai mais destruir? Jonas não estava enxergando a transformação, a mudança daquelas pessoas que Deus estava enxergando, porque Deus verdadeiramente é que conhece os nossos corações. E muitas vezes nós enxergamos a maldade das pessoas e a gente às vezes deseja que morra, que vá pro inferno essa pessoa, né? Não acredita muito na mudança, na transformação de vida. Nós, na verdade, muitas vezes não damos um voto de confiança para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas, né, que muitas vezes cometem maldades, até mesmo contra as nossas vidas. E eu quero então deixar para vocês esta mensagem através da vida de Jonas, para que a gente possa observar que muitas vezes sim, nós também queremos essa vingança própria. Desejamos, né, que isso aconteça na vida das pessoas, porque muitas vezes não acreditamos na transformação das vidas, não acreditamos que sim, que todos nós somos merecedores por Deus de sermos transformados e de construirmos uma nova história. E eu espero que vocês tenham gostado da história de Jonas, que reflitam, né, nesta última pergunta aí que Deus deixou para Jonas, e que você tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo Nós na História. Tchau!